Theo, vamos continuar falando dos presos no 8 de janeiro, mas vamos falar principalmente do general Augusto Heleno, general da reserva, que passou por uma perícia médica, não convenceu o ministro Alexandre de Moraes, uma perícia para saber sobre o mal de Alzheimer, e agora ele vai passar por um novo processo depois do Natal, é isso? É dia 26 que ficou marcado? Termina a perícia dos documentos que foram apresentados pela defesa tem que ser feita até o dia 26 de dezembro. E aí houve uma derrapada, ao que tudo indica, da defesa, porque você vai se lembrar, na sexta-feira, há uma semana, aconteceria a perícia do general Augusto Heleno. Só para quem está acompanhando a gente se lembrar, Augusto Heleno deu início ao cumprimento da pena que ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, naquela ação penal da trama golpista. Ao chegar no Exército, onde ele cumpre a pena lá no Comando Militar do Planalto, aqui em Brasília, ele passou por um exame de corpo de delito. Nesse exame, a perita repassou a informação ao Supremo de que ele tem Alzheimer desde 2018. A defesa disse necas de pitibiribas. Quem tem Alzheimer desde 2018, ele tem Alzheimer desde janeiro de 2025 e não de 2018, que a defesa nunca mencionou a data 2018. E que isso foi um equívoco da perícia. E a defesa pediu a domiciliar por conta desse diagnóstico dado pela equipe médica dele em janeiro desse ano. Então, diante dessas duas informações contraditórias, o ministro Alexandre de Moraes, antes de tomar essa decisão sobre a domiciliar, determinou uma perícia independente pelos médicos da Polícia Federal. Aconteceu na sexta-feira. Só que, Uribe, antes de acontecer no dia 12 de dezembro, a defesa, na véspera, enviou uma série de documentos. E aí os peritos falaram, olha, ministro Alexandre, ele fez isso, os peritos falaram isso no começo dessa semana. A gente realizou a perícia, só que na véspera a defesa mandou uma série de documentos. A gente não consegue terminar a perícia, a que a gente já realizou, mais a análise dos documentos no tempo que o senhor determinou. Precisamos de mais tempo. E pediu a prorrogação para o dia 26 de dezembro. Já haveria uma decisão por agora. Essa decisão terá de ser postergada por conta desses documentos que foram apresentados. Então, no final das contas, existe uma possibilidade muito alta de o general Augusto Heleno passar o Natal no Comando Militar do Planalto, que não era a ideia inicial, pelo menos dos advogados que tentavam fazer com que ele fosse transferido para a prisão domiciliar. Então, agora, a defesa, a perícia, tem até o dia 26 de dezembro, Uribe, para concluir essa perícia. A dele já foi feita, mas os documentos que corroboram o argumento da defesa sobre o quadro clínico dele. Somente depois disso, pode terminar antes disso, pode terminar no começo da semana que vem? Pode, eventualmente, mas a decisão do ministro só vai vir depois que essa perícia for concluída. O PF pediu até dia 26, o ministro concordou. Depois, a PGR terá de ser ouvida novamente, e aí o ministro toma a decisão dele. Estava nessa semana no Supremo Tribunal Federal, fui conversar com 2 ministros, Theo, e aí eu perguntei, e o recesso? Quem vai ficar aí no recesso? Aí já me disseram. Alexandre de Moraes, certamente, porque ele é tarado em trabalho e ele não vai parar. Então, o ministro Alexandre de Moraes vai continuar trabalhando e é para ele 25, 26, 31, primeiro, ele vai estar trabalhando de qualquer jeito, então ele vai continuar marcando esse processo e pode ser que durante esse recesso de final de ano ele mande o general Heleno para domiciliar. Arremata, Theo. Eu ia falar muito rapidamente. Por que os ministros trabalham no recesso? Para ter controle dos processos. Você vai se lembrar em casos passados, quando um ministro que era relator do caso saía de férias, saía nesse recesso, o ministro que ficava na presença podia tomar a decisão que quisesse, levando em consideração a urgência. E muitos tomavam muitas decisões contraditórias. Aí quando o ministro relator voltava, falava, não é nada disso que eu tomaria de decisão. E aí tem uma insegurança jurídica, mas também, acima de tudo, controle e poder sobre os processos que estão sob as relatorias. Caso, por exemplo, rachadinha de Flávio Bolsonaro, já foi suspenso, depois retomado num recesso como esse com o ministro Luiz Fux na presidência. Marco Aurélio Mello um dia decidiu soltar todos os condenados em segunda instância do Brasil antes da decisão. Isso deu um rebuliço geral. Então, até o Lula ia ser contemplado e a defesa de Lula falou, pera, o Lula está preso, ele pode sair da cadeia ou não?
Exatamente. Aí, para evitar isso, os ministros não arredam o pé e continuam com os processos. Isso implica em 6 anos, por exemplo, sem recesso? Implica, mas também no controle e nesse poder dos processos que estão sob sua relatoria. A gente até trouxe, no dia da tornozeleira eletrônica, o Alexandre de Moraes estava acordado 1 da manhã. E aí ele falou, não, eu não durmo, sexta-feira vou dormir 1 da manhã? Não vou dormir, eu já estava dormindo desde as 9 da noite. Mas enfim, é o ministro é muitas vezes, e ele é bastante criticado por várias pessoas, de que ele é muito centralizador nesse caso. E ele é realmente centralizador. Ele tem os processos dele e ele gosta de estar à frente dos processos sem tirar férias. Obrigado, Theo.